O real motivo do quiet quitting. O quiet quitting, ou saída silenciosa, é uma expressão cada vez mais utilizada hoje. Ela consiste basicamente nesse movimento que vocês têm visto nos jornais aí, onde diversas pessoas exprimem a sua vontade de fazer somente e estritamente o mínimo necessário em seus ambientes de trabalho. O mínimo mesmo, navegando naquele limiar do sobreviver na empresa ou poder ser demitido por ter uma baixíssima performance. Essa tendência vem acontecendo no mercado em geral, e não só tecnologia, que é a nossa área aqui, mas também produto, marketing e diversas outras áreas. E a gente, né, como CTOs ou líderes de tecnologia, vamos ser impactados, estamos sendo impactados por isso. Então vamos tentar entender o real motivo de todo esse movimento. Quando a gente acorda, de manhã, aquela preguicinha, a gente toma uma decisão. Eu vou fazer ou não vou fazer o mínimo necessário para continuar empregado? Eu vou fazer aquele pequeno esforço, vou sair quando chegar na minha hora, ou eu vou colocar aquela energia e esforço a mais para fazer uma diferença para o meu negócio? Geralmente, em inglês, essa expressão de fazer aquele a mais é chamado de go the extra mile, ou ir aquela milha a mais de corrida, né? Milha é uma unidade de distância. Teólogos do mundo antigo, teólogos do quiet quitting, dizem finalmente ter descoberto que o trabalho não deveria ser o foco de nossas vidas. Vamos fazer somente o necessário e não trabalhar horas extras. Vamos dizer não para tudo que ultrapassar o que considerarmos o limite da minha posição, que eu estou aqui neste cargo, na minha empresa. A resposta para esse desafio do quiet quitting pode estar justamente em olhar para dados, data-driven, de forma eficiente. Quem sabe assim a gente consiga finalmente entender o que faz uma pessoa sentir que o trabalho, né, no caso algumas pessoas, sentirem que o trabalho é uma prisão diária, aquele sacrifício você fazer aquilo, enquanto outras pessoas sentem que o trabalho traz significado e propósito para as suas vidas. A Harvard Business Review analisou dados capturados desde 2020 e mais de 2.800 gerentes, né, ou líderes, 2.801 gerentes para ser mais exato, que foram avaliados por 13.048 liderados. Na média, cada gerente foi avaliado por 5 reportes diretos ou liderados. Ao olhar esses dados, foram analisados algumas coisas, algumas notas ou scores, né, que esses liderados davam para os seus gerentes. A primeira delas, a capacidade do seu gestor de equilibrar, ter resultados ao mesmo tempo em que ele se preocupa com as necessidades dos colaboradores. E 2, o quanto o seu ambiente de trabalho é um local onde as pessoas querem percorrer aquela milha extra, ou em português, talvez aquele 1,60934 quilômetros extras. Piada. Nessa pesquisa que foi feita, o termo dado para essa vontade de fazer mais foi chamado de esforço discricionário. Os efeitos desse esforço são sentidos profundamente nas empresas. Então imagina que você tem 10 liderados e cada um daria, teoricamente, 10% a mais de esforço. No final do dia você teria quase um reporte a mais extra de produtividade depois de um período. O resultado dessa pesquisa pode ser visto num gráfico que eu vou colocar aqui para vocês verem. Foi percebido que os gerentes menos eficientes tinham de 3 ou 4 vezes mais liderados que se enquadraram nessa categoria quiet quitters, que estavam fazendo somente o mínimo necessário para se manter ali, e que somente 20% estavam dispostos a fazer aquele esforço adicional. Isso se compararmos com os melhores líderes, os mais bem avaliados na pesquisa. Os melhores gestores, por sua vez, viram 62% dos seus liderados dispostos a percorrer aquela milha extra, e somente 3% nessa pegada do quiet quitting, fazer o mínimo necessário. Na verdade, essa revelação nem tem nada de tão especial assim na minha visão, nada muito disruptivo. Eu acredito que todos nós, em algum ponto de nossas carreiras, tivemos que lidar ou aguentar, ou aturar, ou trabalhar para um gestor nada agradável e nada alinhado com o que a gente acha que é o certo. Com esses caras, a única coisa que eles nos motivavam era fazer o mínimo necessário e torcer para talvez sermos demitidos e ganharmos alguns benefícios. Geralmente, colaboradores desmotivados são mais uma reação a uma gestão ruim do que qualquer outra coisa.
Do outro lado da moeda, pessoas mais sêniores já trabalharam em vários lugares e também trabalhavam para líderes incríveis, aqueles líderes pelos quais eles tinham um enorme desejo de contribuir e fazer o extra mile o máximo necessário para atingir metas e objetivos. Trabalhar até tarde alguns dias ou algum final de semana era uma atividade, sim, não esperadas, porém isso não desmotivava em nenhum momento, pois o seu líder os inspirava a fazer esse esforço a mais. Eu acredito que se você chegou até aqui, bom, em primeiro lugar, obrigado, e você provavelmente lidera um time e pode estar se questionando. Eu acho que eu tenho alguns colaboradores que estão fazendo o mínimo. Será que isso é um problema com eles? Ou é um problema comigo e com minhas capacidades de liderança? Se você é o cara brabo, se garante na liderança, pode ser que esses colaboradores são assim mesmo e você não pode mudá-los. No gráfico que nós mostramos, vou colocar aqui novamente, a gente pode ver que mesmo os melhores líderes têm quiet quitters em seus times. Se você percebeu que talvez não seja um líder tão bom assim e pode melhorar, acredito que todos nós temos o que melhorar, uma sugestão seria tentar entender o que de fato está acontecendo. O seu time se sente touca? Não. O seu time se sente ouvido? Você está fazendo a sua extra mile para atender as dores e reclamações do seu time? O time fica até tarde, sábado, domingo, feriado. Mas você, gestor, nunca está lá? Está ocupado fazendo outras coisas como escalar uma montanha, levando o seu peixe para nadar, a sua avó na musculação, a filha no balé? No final do dia, o sentimento mais relacionado com o sentimento de extra mile é a confiança. Quando os liderados confiam no seu líder, eles também assumem que o líder se preocupa com eles e com o seu bem-estar. A pesquisa também relacionou a confiança com outros comportamentos. 1. Ter um relacionamento positivo com todos os seus liderados. Significa que você se conecta com eles, tem prazer em conversar e aprender com eles. Vocês têm interesses em comum, como, sei lá, morar numa floresta, talvez construir cabanas com madeira, jogar algum jogo de videogame ou de PlayStation 5, não sei. Ou talvez alguma diferença que estimule o aprendizado, como talvez alguém que tem um perfil de ter viajado muito pelo mundo pode estimular uma pessoa que não gosta tanto de viajar a experimentar uma nova coisa e uma gosta de aprender com a outra e por aí vai. 2. Consistência. Além de serem transparentes e honestos, os líderes bons e bem avaliados, eles precisam entregar o que prometem. Não adianta nada você falar: nossa, seu computador está muito ruim, eu vou comprar um novo para você conseguir trabalhar melhor. Passa-se semanas, meses, anos e nada, né? No geral, os líderes sempre acreditam ser mais consistentes do que de fato as pessoas acham que ele é. 3. Expertise, ou experiência. O líder que realmente domina as habilidades necessárias para fazer bem o seu trabalho, geralmente é um líder que passa e exala confiança. As pessoas confiam nas suas decisões de negócio e técnicas, talvez uma decisão de arquitetura se você é um líder de tecnologia. Um líder experiente é que ele já passou por problemas dos mais diversos e ele já foi um dia liderado por alguém, ou seja, o cara foi um desenvolvedor e hoje é um gestor de desenvolvedores. Ele já passou por as dores do cara, entende como ele se sente e isso traz uma confiança enorme, de forma que o time enxerga esse líder como uma espécie de porto seguro, onde se tudo der errado, aquele cara ou aquela pessoa é o que vai saber o que fazer e dar um direcionamento para o time não ficar na mão. No final do dia, se você consegue uma relação de confiança com seus liderados diretos, a chance deles entrarem no modo fazer o mínimo necessário é reduzida significativamente. Os desafios aumentam quando o time é grande, porque com um time pequeno você consegue ainda fazer um one-to-one semanal, trocar uma ideia, almoçar todo mundo junto uma vez por semana. Mas quando o time fica muito grande, esse relacionamento fica ainda mais complicado. Como é que você vai fazer um one-to-one semanal com, 150 colaboradores do seu time? Você vai ter que trabalhar para empoderar a sua gestão intermediária, ou seja, você gere um time de gestores que gerem os times. Então você precisa que toda essa cadeia, de cima para baixo, de baixo para cima, tenham essas habilidades de comunicação, de ganhar a confiança do time e de evitar esses quiet quitters que aconteçam. É muito fácil botar a culpa do quiet quitting nos colaboradores. Um bom líder vai entender que talvez o problema seja com ele, com a empresa, com a cultura, com algo que está faltando. Mas aqueles líderes meio... Você acha os caras, as pessoas incríveis, perfeitas, imutáveis em sua perfeição extrema? É muito mais fácil apontar o dedo para o outro lado e falar: nossa, a culpa não é minha que sou um mau gestor. A culpa é desses colaboradores que são preguiçosos, desmotivados, não querem vir para o escritório todo dia.
Seja um líder diferente. Entenda se realmente esse é o caso. Os dados da pesquisa do Harvard Business Review também indicam que existem boas chances que o problema, no geral, é de gestão. Reconheça os seus liderados, se dedique a eles e obtenha times com alta energia, criatividade, dedicação e entusiasmo. Você já teve um líder que te fez querer fazer do mínimo possível ou estava esperando ser demitido? Por outro lado, você já teve algum líder inspirador que fez você virar à noite, correr a mais e todo mundo se deu muito bem e deu tudo certo no final? Comenta aqui embaixo a sua história ou marque esse líder nos comentários ou envie esse vídeo para ele. Aprendeu alguma coisa útil ao assistir esse vídeo? Me ajuda, deixa o seu like para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. Muito obrigado e até a próxima.